Então vamos aqui ao capítulo 5A da educação bilíngue. Esse tópico foi incluído posteriormente à LDB. Artigo 60A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para o efeito dessa lei, a modalidade, é uma modalidade de ensino, ok? Uma modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, como primeira língua. Cuidado que a primeira língua seria a língua brasileira de sinais e como segunda língua o português escrito, ok? Português escrito seria a segunda língua, tranquilo? Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, surdos com altas habilidades ou superdotação com outras deficiências associadas, optante pela modalidade de educação bilíngue de surdo. Então, pode ter uma escola especializada, pode ter uma classe especializada, pode ser em escolas ou em polos comuns. O ideal é que, mas a ideia é que tenha essa educação bilíngue, ok? Onde vai ser oferecida ali a língua brasileira de sinais como primeira língua e o português escrito como a segunda língua. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado, como atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. A oferta de educação bilíngue de surdo terá início do 0 ano e vai até o longo da vida, vai ao longo da vida, ok? A vida toda a pessoa pode tem direito aí a que seja ofertada a educação bilíngue, tranquilo? O disposto do caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidiu o estudante ou no que couber seus pais ou responsáveis e dadas as garantias previstas na Lei 13.146, que inclui para os surdos oralizados o acesso à tecnologia assistidas. Então, o que o caput desse artigo que fala aqui da educação bilíngue, ele não exclui o direito do estudante se matricular numa escola regular, escolas ou classes regulares, não é excluído, porque a pessoa pode sim se matricular, o estudante ou os responsáveis que irão decidir. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos cegos com deficiência auditiva sinalizantes, surdo com alta habilidade ou superdotação ou com outras deficiências associadas, materiais didáticos de professores bilíngues com formação especializada e especialização adequada em nível superior. Então, além do que diz lá no artigo 59, que fala que os currículos são adaptáveis, os professores são qualificados, que um aluno que não tenha condição de ser aprovado não cumpre os critérios, mas tem que ter uma outra forma de terminalizar ali o ensino fundamental, ok? Então, além disso, o que é que está dizendo aqui? Os alunos vão ter direito ali a materiais didáticos de professores bilíngues com formação e especialização adequada em nível superior. Nos processos de contratação e da avaliação periódica dos professores a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas, ok? Então vamos agora para o título 6 dos profissionais da educação. Consideram-se profissionais da educação escolar básica o que nela estando efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos. São professores habilitados, que vai descrever quem são os profissionais da educação básica, né? Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão e orientação educacional, bem como com título de mestrado ou doutorado. Trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em pedagogia ou afim,
profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos em áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais de rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5 do caput do artigo 36. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme o CNE. Então aqui nós temos a descrição de quem são os profissionais da educação. Professores habilitados em nível superior ou médio, trabalhadores portadores de diploma de pedagogia, trabalhadores de educação portadores de curso técnico superior em pedagogia ou área afim, profissionais de notório saber, saber reconhecido, né? Que podem ministrar ali conteúdos em áreas afins, e profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica. Então, às vezes o profissional se graduou em uma disciplina ali, mas ele fez uma complementação pedagógica e então se torna aí um profissional da educação. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamento. Quais são os fundamentos da formação dos profissionais da educação? A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação e serviço. Então tem que ter o estágio aí, né? O aproveitamento de formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades pode ser aproveitado, e a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes e o apoio à formação permanente dos profissionais, que trata o caput deste artigo, para identificação de maus tratos, negligência, de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes. Então, a formação dos profissionais da educação, essa formação deve conter essas informações aí. Uma presença de sólida formação básica, tem os fundamentos científicos sociais, a associação de teorias e práticas, o aproveitamento da formação de experiências anteriores, e também ali tem como fundamento também o direito das crianças e do adolescente, para que o profissional possa identificar maus tratos, negligência, violência praticadas contra crianças e adolescentes. A formação de docentes para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior, em cursos de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então vamos lá. A formação dos docentes para atuar na educação básica vai ocorrer como? Licenciatura plena, em regra, ok? Mas pode também ser aceita, né? O que está dizendo aqui, para educação infantil e para atuar nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal, ou seja, aquela escola normal que é chamada de 4º ano, né? Se a pessoa faz a escola normal, ela pode atuar aí no ensino infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. A formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. A formação inicial de profissionais do magistério dará preferência. Veja, cuidado. A formação continuada, que é após a conclusão, né? Aquela formação que vai durar durante a vida aí para o professor, ele sempre vai se aperfeiçoando, ela pode utilizar recursos
e tecnologias de educação à distância, tranquilamente. Agora, a ideia é a formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, ok? Pode ser, não quer dizer que é proibido o ensino à distância para a formação inicial de profissionais do magistério, mas dará preferência ao ensino presencial, ok? Caiu questões sobre isso em concurso. Subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologia de educação à distância. Ou seja, preferencialmente presencial, mas subsidiariamente pode fazer ali uso do recurso da educação à distância. A União, os Estados, a União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação docentes em nível superior para atuação na educação básica. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais de magistérios para atuar na educação básica pública mediante programas institucional de bolsa de incentivação à docência, a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena nas instituições de educação superior. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no curso de graduação para a formação de docentes, ouvindo o CNE. Ok? Então, veja, o Ministério da Educação vai poder estabelecer nota mínima em exame nacional aplicada aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para a pessoa ingressar na graduação para a formação de docentes, ok? Os currículos dos cursos de formação de docentes terão como referência a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Tranquilo? A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61, inciso 3 do artigo 61, é 61 ou 61A, né? A formação dos profissionais do artigo 61. Então, vamos lá. Artigo 61, inciso 3. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior. Tá falando disso aqui em pedagogia, né? Então, vamos ver o que é que fala. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio superior, incluindo habilitações tecnológicas. Garantir a formação continuada para os profissionais a que se refere o caput no local de trabalho ou instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnologias de pós-graduação. 62A-B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Terão direitos de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes municipais, estaduais e federal que ingressam por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício e não sejam portadores de diploma de graduação. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia ou licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos, sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades. Terão prioridade no ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia. Isso aqui por conta da necessidade, né? Os institutos superiores de educação manterão. Os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para educação infantil e para primeiras séries do ensino médio, aquele curso normal que a gente fala que a pessoa pode fazer ali, dar aulas, né, para o ensino infantil e o ensino médio, programas de formação pedagógica para portadores de diplomas
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica e programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantido nesta formação a base comum nacional. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de no mínimo 300 horas. Então, a formação docente, exceto para a educação superior, vai incluir aí uma prática de ensino de pelo menos, de no mínimo 300 horas. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, como você vai se preparar para o exercício ali do ensino superior, né, do magistério superior, por meio de pós-graduações, no caso, mestrado e doutorado. O notório saber, reconhecido por universidades com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, o notório saber poderá suprir a exigência do título acadêmico, se for reconhecido por universidades com curso de doutorado em área afim, ok? O sistema de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhe, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Então, o que é que vai ser assegurado aí aos profissionais da educação? Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Cuidado que é provas e títulos, ok? Para profissionais da educação, provas e títulos. Então, sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhe, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico, remunerado para esse fim, piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou na habilitação e na avaliação de desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga horária de trabalho. Isso aqui é muito interessante. O professor tem que ter o tempo para planejar, para avaliar, para fazer atividades e condições adequadas de trabalho. Okay? Essas são as garantias aí para os profissionais da educação. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do magistério, nos termos das normas de cada sistema. Para efeito do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no 8º do artigo 201 da Constituição, serão consideradas funções de magistérios as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica ou em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as coordenação e assessoramento pedagógico. A União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para o provimento de cargos dos profissionais da educação. Então, galera, até aqui, alguns pontos são bem cobrados, outros são pouco cobrados, mas aqui a gente consegue ver pontos importantes dessa lei. Mais leitura porque justamente esses pontos não são tão cobrados assim, né?